O suor escorria pela testa febril como lágrimas ardentes, cada gota carregando consigo fragmentos de uma alma que se consumia lentamente. O cheiro acre da doença permeava o ar sufocante da pequena cela, misturando-se ao aroma doce e enjoativo das flores murchas deixadas pelos fiéis que ainda acreditavam em milagres. Fernando de Bulhões, que o mundo conheceria como Santo Antônio de Pádua, sentia o próprio corpo transformar-se numa prisão de carne e osso, onde cada respiração era uma batalha épica contra o inevitável. Suas mãos, outrora firmes ao segurar os manuscritos sagrados, tremiam agora como folhas ao vento outonal, incapazes de sustentar sequer o peso de uma oração sussurrada. O som rouco e irregular de sua respiração ecoava pelas paredes úmidas como um tambor ancestral marcando o compasso de uma dança macabra, enquanto seus olhos, ainda brilhantes com a chama da fé inabalável, contemplavam um horizonte que apenas ele conseguia enxergar. Mas como chegamos até aqui? Como um jovem nobre português, nascido entre sedas e promessas de glória terrena, transformou-se neste homem consumido pela devoção, cujo corpo frágil abrigava uma alma que desafiou impérios e converteu multidões? A história começa nas brumas douradas de Lisboa, no ano de 1195, quando o mundo ainda respirava os últimos suspiros da Idade Média e as cruzadas pintavam o horizonte europeu com sangue e fervor religioso. Fernando nasceu como uma promessa de primavera, em uma família que ostentava linhagem nobre e riquezas que brilhavam como estrelas no firmamento da aristocracia lusitana. Seus pais, Martinho de Bulhões e Teresa Taveira, envolveram o menino numa redoma de privilégios que poucos conheciam naquela época de pestilência e guerra. O palácio familiar exalava o perfume de rosas damascenas trazidas do Oriente, e os tapetes persas sob seus pés infantis contavam histórias de terras distantes onde cavaleiros cristãos lutavam pela glória de Deus. O pequeno Fernando cresceu respirando o ar rarefeito da nobreza, mas algo em sua alma infantil já pulsava com um ritmo diferente. Enquanto outros meninos de sua idade brincavam com espadas de madeira, sonhando com conquistas e batalhas, Fernando encontrava-se frequentemente ajoelhado na capela privada da família, seus lábios movendo-se em orações que pareciam brotar naturalmente de seu coração como água de uma fonte cristalina. O cheiro do incenso que queimava no altar tornou-se o perfume de sua infância, e o som dos sinos da Catedral de Lisboa ecoava em sua alma jovem como música celestial. Aos 15 anos, quando a maioria dos jovens nobres já planejava seus primeiros torneios e conquistas amorosas, Fernando tomou uma decisão que ecoaria através dos séculos como um trovão em céu sereno. Renunciou às riquezas familiares, às promessas de títulos e honrarias, e bateu às portas do mosteiro de São Vicente de Fora, onde os cônegos regulantes de Santo Agostinho viviam uma vida de contemplação e estudo. Seus pais, devastados pela decisão do filho, tentaram dissuadi-lo com lágrimas e súplicas, mas Fernando já havia ouvido um chamado que ecoava mais alto que todas as vozes terrenas. Os primeiros anos na vida monástica foram como um mergulho em águas geladas e purificadoras. O jovem Fernando, acostumado aos lençóis de seda e às iguarias refinadas da mesa familiar, encontrou-se dormindo sobre palha áspera e alimentando-se de pão preto e água. Mas havia uma doçura estranha naquela privação, um sabor de liberdade que ele nunca havia experimentado entre os luxos de sua juventude. Seus dedos, antes acostumados apenas aos pergaminhos iluminados dos tutores particulares, calejaram-se no trabalho manual, e sua pele pálida de nobre ganhou o tom dourado de quem labuta sob o sol inclemente. Durante 2 anos, Fernando dedicou-se aos estudos teológicos com uma fome intelectual que impressionava até mesmo os mestres mais experientes. Devorava os escritos dos padres da igreja como um faminto devora o pão, e suas noites eram iluminadas pela chama vacilante enquanto mergulhava nos mistérios da Sagrada Escritura. O latim fluía de seus lábios como música, e suas dissertações começaram a circular entre os círculos intelectuais de Lisboa, despertando admiração e, inevitavelmente, inveja. Mas foi em 1220 que o destino de Fernando tomou uma guinada dramática,
que mudaria não apenas sua vida, mas o curso da história cristã. Os primeiros mártires franciscanos chegaram a Portugal vindos de Marrocos, onde haviam derramado seu sangue em nome da fé. Seus corpos foram trazidos de volta à terra natal, e o jovem cônego teve a oportunidade de contemplar os restos mortais daqueles homens que haviam entregado tudo por Cristo. O cheiro da morte que emanava dos corpos santos misturou-se ao aroma do incenso, numa combinação que penetrou fundo na alma de Fernando como uma espada de dois gumes. Naquele momento, contemplando os rostos serenos dos mártires, Fernando sentiu algo incendiar-se em seu peito como uma chama que nunca mais se apagaria. Aqueles homens haviam encontrado algo que ele ainda buscava, uma entrega total, sem reservas, sem o conforto da segurança monástica. A vida contemplativa, que até então lhe proporcionava paz e crescimento espiritual, começou a parecer-lhe pequena demais para conter o fogo que ardia em sua alma. A decisão de deixar os cônegos regulantes e juntar-se aos franciscanos foi como um segundo nascimento, mais doloroso que o primeiro. Antônio despiu-se literalmente e simbolicamente de tudo o que havia sido, assumindo o nome de Antônio em homenagem ao grande eremita do deserto. O hábito grosso de lã dos filhos de São Francisco arranhava sua pele como uma segunda pele de penitência, e o cheiro acre do tecido não tratado tornou-se o perfume de sua nova identidade. Seus primeiros passos como franciscano foram marcados por uma sede ardente de martírio que consumia seus dias e noites. Antônio sonhava com as areias escaldantes do Marrocos, onde poderia derramar seu sangue pela glória de Cristo como aqueles primeiros irmãos que tanto haviam inspirado. Mas Deus, em sua sabedoria infinita, tinha outros planos para aquele jovem português cujo coração ardia com intensidade de fornalha. A viagem para Marrocos transformou-se numa provação inesperada quando uma enfermidade misteriosa prostrou Antônio no leito. A febre que o acometeu queimava como brasas vivas, e seu corpo, ainda jovem e vigoroso, começou a dar sinais da fragilidade que o acompanharia pelo resto de seus dias. O cheiro da doença, uma mistura enjoativa de suor frio e medicamentos amargos, tornou-se familiar, uma companhia indesejada que nunca mais o abandonaria completamente. Forçado a retornar à Europa, Antônio viu-se navegando por águas tempestosas que o levaram não de volta a Portugal, mas às costas da Sicília. Era como se a própria providência estivesse escrevendo sua história com tinta invisível, guiando-o por caminhos que ele jamais escolheria conscientemente. Na Sicília, recuperando-se lentamente da enfermidade que quase o havia levado, Antônio começou a descobrir dons que nem sabia possuir. Sua primeira pregação pública aconteceu quase por acaso, quando um evento franciscano precisou de alguém para falar e todos os irmãos mais experientes se esquivaram da responsabilidade. Antônio, ainda considerado um novato sem experiência, foi praticamente empurrado ao púlpito como última opção. Mas quando abriu a boca e as primeiras palavras brotaram de seus lábios, algo mágico aconteceu. Sua voz, carregada de anos de estudo e temperada pelo sofrimento da doença, ecoou pela igreja como um sino de prata, e cada palavra parecia carregar consigo o peso da eternidade. Se isso está te tocando de algum jeito, aproveita agora e se inscreve. Tem muito mais vindo por aqui, e essa história está apenas começando a revelar suas camadas mais profundas. A multidão ficou hipnotizada. Homens rudes, acostumados apenas ao trabalho braçal, encontraram-se com lágrimas nos olhos. Mulheres que haviam perdido a fé nas agruras da vida sentiram antigos sonhos reacenderem em seus corações. Crianças pararam de brincar para ouvir aquele jovem frade cujas palavras pareciam vir diretamente do céu. O próprio ar na igreja tornou-se carregado de uma eletricidade espiritual quase palpável, como se anjos invisíveis houvessem descido para testemunhar aquele momento extraordinário. Não demorou para que a notícia se espalhasse como fogo em palha seca. O jovem português que havia chegado doente e desconhecido à Sicília transformou-se da noite para o dia no pregador mais requisitado da Itália. São Francisco de Assis, o próprio fundador da ordem, ouvindo falar dos dons extraordinários de Antônio, convocou-o pessoalmente. O encontro entre os dois santos foi como o encontro entre o fogo e a pólvora, uma explosão de espiritualidade que iluminaria o mundo medieval.
Francisco, reconhecendo no jovem Antônio uma inteligência teológica que poucos possuíam, nomeou-o professor dos irmãos franciscanos. Era uma responsabilidade imensa para alguém que havia ingressado na ordem há tão pouco tempo, mas Antônio abraçou a missão com a mesma intensidade com que abraçara tudo em sua vida. Suas aulas transformaram-se em eventos que atraíam não apenas os irmãos franciscanos, mas estudiosos de toda a Europa que vinham buscar nas palavras do jovem mestre uma compreensão mais profunda dos mistérios divinos. Mas foi nas ruas de Pádua que Antônio encontrou seu verdadeiro campo de batalha. A cidade italiana estava mergulhada numa crise espiritual e política que parecia não ter solução. Hereges cátaros espalhavam doutrinas que negavam a encarnação de Cristo, enquanto políticos corruptos sugavam o sangue do povo como sanguessugas insaciáveis. A atmosfera da cidade cheirava a decadência moral e desespero, uma mistura tóxica que envenenava as almas e destruía famílias inteiras. Antônio chegou a Pádua como um vendaval purificador. Suas pregações nas praças públicas atraíam multidões que se contavam aos milhares, gente que caminhava dias inteiros apenas para ouvir as palavras daquele jovem frade português cujo nome já ecoava por toda a Itália. Sua voz, amplificada pela acústica natural das praças medievais, alcançava os corações mais endurecidos com a precisão de uma flecha certeira. As autoridades locais, tanto eclesiásticas quanto seculares, começaram a vê-lo como uma ameaça. Antônio não poupava críticas aos poderosos que oprimiam os pobres, e suas palavras cortavam como espadas afiadas através das máscaras de hipocrisia que muitos vestiam. O jovem santo transformou-se numa voz profética que ecoava através das ruas estreitas de Pádua como o rugido de um leão, denunciando injustiças e chamando todos, ricos e pobres, nobres e plebeus, ao arrependimento. Mas o preço da profecia sempre foi alto e Antônio começou a pagá-lo com o próprio corpo. As viagens constantes, as pregações que duravam horas a fio, os jejuns prolongados e as vigílias noturnas em oração começaram a cobrar seu tributo. Sua pele, antes rosada pela juventude, adquiriu a palidez serosa daqueles que queimam a própria vida como vela no altar de uma causa maior. Seus olhos, embora ainda brilhassem com o fogo da fé, começaram a mostrar as sombras profundas da exaustão espiritual e física. O ano de 1231 chegou como um mensageiro sombrio vestido de primavera enganosa. Antônio, agora com apenas 36 anos, carregava no corpo as marcas de uma vida intensa demais para uma forma humana tão frágil. Suas mãos, que outrora escreviam sermões com caligrafia firme, tremiam agora como folhas no vento, e sua voz, que comovera multidões, começou a falhar em momentos cruciais de suas pregações. A hidropsia, uma enfermidade que fazia seu corpo inchar como uma esponja encharcada, começou a transformar sua aparência física numa paródia cruel de sua antiga vitalidade. Suas pernas, que haviam caminhado milhares de quilômetros levando a palavra de Deus aos quatro cantos da Itália, tornaram-se pesadas como chumbo, cada passo uma agonia silenciosa que ele escondia dos fiéis com sorrisos forçados. Durante a quaresma daquele ano fatídico, Antônio pregou uma série de sermões em Pádua, que ficaria conhecida como seu testamento espiritual. Cada palavra que saía de seus lábios ressecados parecia arrancada das profundezas de sua alma, e os fiéis que o ouviam percebiam que estavam testemunhando algo extraordinário, as últimas chamas de uma vela que havia queimado brilhante demais para durar muito tempo. Mesmo diante de tudo, sua fé não vacilou. Se alguma coisa, a proximidade da morte física apenas intensificou sua comunhão com o divino. Antônio passou a ter visões místicas que o deixavam prostrados por horas, seu rosto banhado numa luminosidade que parecia vir de outro mundo. Testemunhas relataram pelo visto levitar durante suas orações mais intensas, seu corpo frágil suspenso no ar, como se as leis da física não se aplicavam àquele homem que já vivia mais no céu que na terra. A última Páscoa de sua vida foi celebrada com uma intensidade que deixou todos ao seu redor impressionados. Antônio insistiu em presidir as cerimônias apesar de sua condição deteriorada, e sua voz, embora fraca, ainda conseguia tocar os corações com uma ternura que fazia mulheres chorarem e homens duros se ajoelharem em arrependimento. O cheiro do incenso pascal misturava ao aroma doentio que emanava de seu corpo como uma sinfonia olfativa que prefigurava a transição entre dois mundos.
Maio trouxe consigo um calor insuportável que tornou ainda mais penosa a condição de Antônio. A hidropsia havia transformado seu corpo numa prisão de carne inchada e dolorida, mas seus olhos ainda brilhavam com uma luz interior que desafiava a deterioração física. Ele sabia que sua hora estava próxima e começou a fazer os preparativos espirituais com a mesma meticulosidade com que havia preparado seus sermões mais importantes. No início de junho, Antônio retirou-se para uma pequena cela no convento de Arcela, nos arredores de Pádua. O local havia sido escolhido por sua tranquilidade, longe das multidões que ainda acorriam em busca de suas bênçãos e ensinamentos. A cela era espartana, mesmo para os padrões franciscanos. Apenas uma cama de palha, um crucifixo de madeira tosca na parede e uma pequena janela que deixava entrar a luz dourada do verão italiano. Foi nesse ambiente de simplicidade radical que Antônio viveu seus últimos dias terrenos. Seu corpo era frágil, mas sua alma já era eterna, e todos que o visitaram naqueles momentos finais testemunharam uma serenidade que transcendia o sofrimento físico. Suas orações tornaram-se sussurros, quase inaudíveis, mas carregadas de uma intensidade que fazia o próprio ar vibrar com energia espiritual. Os irmãos franciscanos que o acompanhavam relataram fenômenos extraordinários durante aqueles dias finais. Luzes misteriosas eram vistas entrando e saindo da pequena cela, e uma música celestial podia ser ouvida em momentos de silêncio absoluto. Antônio, em seus momentos de lucidez, falava de visões beatíficas que o preparavam para a transição final, descrevendo encontros com São Francisco e outros santos com uma precisão de detalhes que impressionava todos os presentes. Na tarde de 13 de junho de 1231, quando o sol de verão começava sua descida rumo ao horizonte pintando o céu de tons dourados e roxos, Antônio pediu para ser levado de volta ao convento de Santa Maria Mater Domini, onde havia iniciado sua carreira como pregador em Pádua. Era como se quisesse fechar o círculo de sua existência no local onde havia encontrado sua verdadeira vocação. A viagem, embora curta, foi uma agonia silenciosa. Cada solavanco do pequeno carro que o transportava era como uma punhalada em seu corpo inchado e dolorido, mas Antônio suportou tudo com uma paciência que comoveu até mesmo os homens mais duros que o acompanhavam. Seus lábios moviam-se constantemente em oração, e de vez em quando um sorriso beatífico iluminava seu rosto transfigurado pelo sofrimento. Chegando ao convento, Antônio foi levado para uma cela térrea, onde poderia receber os últimos sacramentos com a dignidade que sua vida de santidade merecia. O aposento cheirava a lírios frescos que os irmãos haviam espalhado pelo chão, uma tentativa tocante de amenizar o odor da doença que emanava do corpo do santo. As paredes nuas foram decoradas com ramos de oliveira, símbolo da paz que Antônio havia pregado durante toda sua vida. À medida que a noite de 13 de junho avançava, uma multidão começou a se reunir do lado de fora do convento. A notícia de que o grande pregador estava em seus momentos finais havia se espalhado por Pádua como fogo em palha seca, e pessoas de todas as classes sociais acorreram para estar próximas daquele homem que havia transformado suas vidas com suas palavras inspiradas. O murmúrio das orações coletivas criava uma sinfonia humana que ecoava pelas ruas da cidade como um réquiem antecipado. Dentro da cela, Antônio estava cercado apenas pelos irmãos franciscanos mais próximos. Sua respiração havia se tornado irregular e laboriosa, cada inspiração um esforço hercúleo que deixava seus lábios azulados pela falta de oxigênio. Suas mãos, cruzadas sobre o peito inchado, seguravam um pequeno crucifixo de madeira que ele havia carregado desde seus primeiros dias como franciscano. Por volta da meia-noite, Antônio abriu os olhos numa última demonstração de lucidez. Seu olhar percorreu lentamente os rostos dos irmãos que o cercavam, e em cada um deles ele viu refletida a mesma devoção que havia dedicado a Cristo durante toda a sua vida. Suas palavras finais, sussurradas com a voz que outrora havia comovido multidões, foram uma oração de gratidão pela vida que havia recebido e pela oportunidade de servi-la em nome de algo maior que si mesmo. O momento final chegou com a suavidade de uma brisa de verão. Não houve convulsões dramáticas, nem gritos de agonia.
Apenas uma exalação longa e pacífica, como se Antônio estivesse simplesmente adormecendo após um dia longo e produtivo. Seus olhos, que haviam brilhado com o fogo da fé durante 36 anos, fecharam-se pela última vez às 12h15 da madrugada de 14 de junho de 1231, e uma paz sobrenatural desceu sobre a pequena cela como um manto invisível. Naquele instante preciso, testemunhas relataram que um perfume celestial preencheu todo o convento, um aroma que combinava lírios, rosas e incenso, numa harmonia olfativa que não pertencia a este mundo. As velas que iluminavam a cela começaram a brilhar com uma intensidade maior, como se forças invisíveis estivessem celebrando a partida daquela alma extraordinária. Mas a morte física de Antônio foi apenas o começo de uma imortalidade que nem ele mesmo poderia ter imaginado. No momento em que a notícia de sua passagem se espalhou por Pádua, algo extraordinário aconteceu. Os sinos de todas as igrejas da cidade começaram a tocar simultaneamente, sem que ninguém os tivesse tocado. Era como se a própria cidade estivesse prestando homenagem ao homem que havia se tornado sua maior glória espiritual. As crianças de Pádua, que haviam sido abençoadas por Antônio durante suas pregações, correram pelas ruas gritando que haviam visto o santo voando pelos céus da cidade, cercado por anjos que cantavam hinos de louvor. Embora muitos adultos tenham interpretado esses relatos como fantasias infantis, a sinceridade e a consistência dos testemunhos deixaram mesmo os mais céticos intrigados. O corpo de Antônio foi exposto na igreja do convento por 3 dias, e a fila de pessoas que vieram prestar suas últimas homenagens se estendeu por quilômetros através das ruas de Pádua. Rico e pobre, nobres e plebeus, todos se ajoelhavam diante do caixão simples onde repousava o homem que havia dedicado sua vida a servir os outros. Muitos relataram milagres instantâneos, cegos que recuperavam a visão ao tocar o caixão, paralíticos que voltaram a andar, doentes desenganados que foram curados explicavelmente. O Papa Gregório IX, ao receber a notícia da morte de Antônio, teria dito que a Igreja perdeu sua lâmpada mais brilhante, reconhecendo oficialmente a santidade daquele jovem português que havia incendiado a Europa com sua pregação inspirada. Menos de um ano depois, em 30 de maio de 1232, Antônio foi canonizado, numa cerimônia que reuniu multidões vindas de todo o continente europeu. Era uma velocidade sem precedentes para um processo de canonização, demonstrando o impacto extraordinário que sua vida havia causado na consciência cristã da época. Aquilo que o mundo tentou apagar tornou-se eterno. Os poderosos que haviam se incomodado com suas críticas proféticas foram esquecidos pela história, enquanto o nome de Antônio de Pádua ecoou através dos séculos como uma sinfonia imortal. Seus sermões, transcritos pelos ouvintes mais cultos, transformaram-se em tesouros teológicos que ainda hoje são estudados nas universidades mais prestigiosas do mundo. A ironia do destino é que Antônio, que havia buscado o martírio nas areias escaldantes do Marrocos, encontrou uma forma muito mais sutil e eficaz de santidade nas praças de Pádua. Seu corpo frágil, que ele havia considerado um obstáculo para seus planos de heroísmo militar pela fé, transformou-se na própria metáfora de sua força espiritual. Uma fragilidade externa que abrigava uma fortaleza interior inabalável. Os milagres atribuídos a Antônio multiplicaram-se após sua morte de forma exponencial. Objetos perdidos foram encontrados, casamentos destruídos foram restaurados, doenças incuráveis foram sanadas através de sua intercessão. Ele tornou-se conhecido como o Santo dos Milagres, e sua fama espalhou-se muito além das fronteiras da Europa cristã, alcançando terras distantes onde missionários franciscanos levavam sua devoção junto com a mensagem evangélica. Mas talvez o maior milagre de Antônio tenha sido a transformação silenciosa que operou na consciência moral de sua época. Suas pregações contra a injustiça social plantaram sementes que germinariam séculos depois em movimentos de reforma social e luta pelos direitos humanos. Sua defesa dos pobres e oprimidos ecoou através da história como uma voz profética que antecipou muitas das preocupações sociais que só seriam plenamente desenvolvidas na modernidade.
A cidade de Pádua transformou-se num centro de peregrinação que atraía fiéis de todos os cantos do mundo conhecido. A basílica, construída em sua honra, tornou-se uma das mais visitadas da cristandade, e ainda hoje, quase 8 séculos depois de sua morte, milhões de pessoas visitam anualmente o túmulo do santo português, que encontrou sua verdadeira pátria numa cidade italiana. O paradoxo central da vida de Antônio reside no fato de que ele alcançou a imortalidade precisamente por ter abraçado a mortalidade de forma tão completa. Ao renunciar aos prazeres e seguranças do mundo, encontrou uma alegria e uma segurança que transcendiam todas as limitações terrenas. Ao entregar seu corpo frágil ao serviço de uma causa maior, tornou-se mais forte que todos os poderosos de sua época. Sua história nos ensina que a verdadeira grandeza não se mede pelos anos de vida, mas pela intensidade com que se vive cada momento. Antônio viveu apenas 36 anos, mas cada um desses anos foi queimado no altar de uma devoção que iluminou não apenas sua época, mas todos os séculos subsequentes. Ele provou que uma vida dedicada ao serviço dos outros nunca é uma vida desperdiçada, mesmo quando parece ser encurtada por esse mesmo serviço. O Santo de Pádua deixou para a posteridade uma lição sobre a natureza paradoxal da existência humana, que perdemos a vida para encontrá-la, que morremos para viver verdadeiramente, que é na fraqueza que descobrimos nossa verdadeira força. Seu corpo doente tornou-se o templo de um espírito que desafiou todas as limitações físicas. E sua morte prematura revelou-se como o nascimento de uma influência que atravessou milênios. A lembrança de Antônio de Pádua permanece viva não apenas nos altares das igrejas ou nas páginas dos livros de história, mas no coração de todos aqueles que enfrentam adversidades com fé inabalável, que defendem os oprimidos mesmo quando isso lhes custa caro, que escolhem a verdade mesmo quando ela é inconveniente. Ele tornou-se um símbolo universal da vitória do espírito sobre a matéria, da eternidade sobre o tempo, do amor sobre o medo. Hoje, quando contemplamos sua trajetória extraordinária, somos lembrados de que cada vida humana carrega dentro de si potencialidades ilimitadas para o bem. Antônio não foi um super-homem dotado de poderes especiais. Foi simplesmente um homem que decidiu dizer sim a um chamado maior, mesmo quando esse chamado exigia sacrifícios que outros considerariam insuportáveis. A fragrância espiritual que emanou de sua vida continua perfumando o mundo 8 séculos depois de sua partida. Suas palavras, preservadas nos sermões que sobreviveram ao tempo, ainda têm o poder de converter corações endurecidos e inspirar almas desanimadas. Seu exemplo de entrega total continua desafiando gerações de cristãos a buscar uma vida de significado transcendente. O jovem nobre português que renunciou às riquezas familiares para seguir Cristo tornou-se infinitamente mais rico do que jamais poderia ter sido permanecendo em seu palácio de Lisboa. Trocou tesouros que enferrujam por uma herança imperecível, títulos nobiliários temporários por uma nobreza espiritual eterna, uma vida de conforto físico por uma existência de impacto duradouro. Mesmo diante de tudo, sua fé não vacilou, e é precisamente essa inabalabilidade que faz de sua história um farol de esperança para todos os que enfrentam tempestades existenciais. Antônio provou que é possível manter a fé mesmo quando o corpo falha, que é possível sorrir mesmo quando se sofre, que é possível servir aos outros mesmo quando se precisa de cuidados. Seu corpo era frágil, mas sua alma já era eterna. E essa eternidade não começou após sua morte. Ela permeou cada momento de sua existência terrena, transfigurando suas limitações físicas em instrumentos de manifestação divina. Ele mostrou ao mundo que a verdadeira força não reside nos músculos ou na saúde corporal, mas na capacidade de amar incondicionalmente, mesmo em circunstâncias adversas. A morte de Santo Antônio de Pádua não foi um fim, mas uma metamorfose, a transformação final de uma larva espiritual numa borboleta de influência imortal. Seu último suspiro foi, na verdade, o primeiro respiro de uma vida nova que não conhece fronteiras temporais ou geográficas. Ele ensinou-nos que morrer bem é a arte suprema de viver bem,
e que uma vida dedicada ao serviço dos outros é a única forma de existência que verdadeiramente merece ser chamada de vida. Aquilo que o mundo tentou apagar tornou-se eterno, e hoje, 8 séculos depois, o nome de Antônio de Pádua ainda é sussurrado em orações por milhões de pessoas em todos os continentes. Sua história continua inspirando santos e pecadores, ricos e pobres, jovens e idosos, provando que certas vidas transcendem todas as limitações e se tornam patrimônio universal da humanidade.